Quando o juiz nega o pedido de uso capião, vamos falar sobre isso? Eu sou Gabriela Oliveira e aqui falamos sobre imóveis. O juiz nega o seu pedido de uso capião quando você não tem provas suficientes. Porque o principal da uso capião é demonstrar a quantidade de tempo que você tem naquele imóvel, a posse naquele imóvel. Então, se você junta fotos, você junta documentos de todos os anos, ou seja, você tem 10 anos naquele imóvel. Então, 5 anos você tem só de conta de água, luz. Você demonstra aqueles 5 anos. Mais 5 anos você vai demonstrar com outros documentos, seja fotos, seja com outras contas, outros comprovantes. Entende que se você tem um documento para cada ano, demonstrando que a data, o endereço do imóvel, o seu nome, você está demonstrando que você estava naquela posse, aquele imóvel era seu por todos os anos necessários para o uso capião. Então, se você faz esse trabalho bem feito de juntar a documentação, demonstrando todos os anos que você está requerendo, que você está dizendo, olha, eu estou aqui por 10 anos, então eu tenho a documentação de 10 anos. Se você tem isso, o juiz não vai negar a sua uso capião. Mas o que acontece? As pessoas juntam 3 documentos, juntam poucos anos. Então, como é que o juiz vai atestar? Sendo que a uso capião é a posse contínua por um tempo determinado. Então, você está dizendo um tempo determinado, 10, 15 anos. E contínua. Então, você não começa em 2001 e pula para 2003. Não, você tem que demonstrar 2001, 2002, 2003, entende? Não precisa demonstrar todos os meses, mas os anos são muito importantes. Além disso, ser mansa e pacífica. O que significa isso? Significa que você não pode ter um processo judicial correndo dizendo que um herdeiro veio cobrar, veio pedir aquele imóvel, ou outra pessoa veio pedir aquele imóvel. Se isso aconteceu, a partir da data daquele processo, o seu tempo de usucapião já parou de contar, porque alguém cobrou aquele imóvel, ela parou de ser mansa e passiva. Então, o grande problema é esse: documentação frágil, pouca, ou ainda você parou de morar naquele imóvel, você deu para alguém, cedeu para alguém, você viajou e demorou a voltar, demorou anos. Entende que você parou de ter a posse daquele imóvel? Mas isso não acontece se você pega o imóvel e você aluga ele para pessoas. Por quê? Porque você tá como dono alugando para outra pessoa e essa pessoa está te pagando. Entende que você ainda está tendo a aparência de dono? Você não deixou para outra pessoa estar ali morando como dono. Não, você está alugando aquele imóvel e aquela pessoa está te pagando por isso. Então, quando você aluga um imóvel e depois você vai pedir a uso capião, você pode muito bem demonstrar os contratos de aluguel que você fez durante os anos com pessoas que você ainda recebia aluguéis para aquele imóvel. Então, você estava ali. Aquela pessoa para quem você alugava, ela entendia que você era o dono do imóvel. Entende a força também desse documento? Já o contrário, se você foi embora, viajou, deixou o imóvel, abandonou o imóvel, então o tempo da sua posse de usucapião parou, interrompeu. Outro problema que o juiz pode sim negar a sua usucapião é quando é um imóvel público. Então, você precisa verificar na prefeitura se aquele imóvel é destinado para a prefeitura, se é da União, do Estado. Tudo isso impossibilitará a usucapião. Não pode usucapiar imóvel público de jeito nenhum. Então você não pode querer usucapiar o imóvel que a prefeitura cede para ser comércio. Um Ceasa, onde você vende frutas, verduras, você não pode usucapiar aquele imóvel. Você não pode usucapiar um imóvel que seja da prefeitura, que ela cede para você utilizar por determinado tempo. Você não pode usucapiar um imóvel que está lá no cartório que ele é do Estado, da prefeitura, não importa. Se ele é um imóvel público, você não pode usucapiar. É proibido por lei, então não vai passar de jeito nenhum. Então vamos resumir? O juiz vai negar a usucapião quando você tem provas fracas, pouco tempo de posse demonstrado por documentos, provas. Se você interrompeu o prazo, seja porque você viajou, abandonou o imóvel, ou porque você recebeu uma intimação, notificação de um processo judicial de outra pessoa, herdeiro, de outra parte, dizendo que aquele imóvel é dela. Então, o seu prazo foi interrompido, só pode contar o tempo anterior. E imóvel público, você também não pode usucapiar imóvel público.
Se você ficou com alguma dúvida, entre em contato comigo e curte e compartilha esse vídeo para chegar em mais pessoas.